Eu quero falar no porquê Deus desqualificou e condenou Moabe. A Bíblia tem tudo o que nós precisamos. Ela não contém tudo que nós, por curiosidade, gostaríamos de saber. Portanto, cabe a nós nos debruçarmos sobre a Bíblia para buscarmos respostas para nossos questionamentos. E o que conseguimos obter, muito bem. O que passar disto fica em Deuteronômio 29:29. As coisas reveladas nos pertencem a nós, mas as coisas encobertas pertencem ao Senhor. E nós temos que respeitar os limites daquilo que não é para saber. Mas esses limites não são os mesmos para cada pessoa. Cada pessoa tem um limite diferente. Quem tem mais intimidade com Deus vai galgar uma posição de mais intimidade com o Senhor e ter acesso aos segredos que Deus quer trazer. Isso é o que diz o Salmo 25, a partir do versículo 12. E no versículo 14 diz que o segredo do Senhor, a intimidade do Senhor, é para aqueles que o temem. A esses tais, Deus dará a conhecer o seu segredo. Veja você que informação interessante. Você, à medida que se tornar mais íntimo de Deus, vai ter acesso a maiores segredos do coração de Deus. E por que a maioria dos crentes não penetra fundo neste caminho? A resposta é porque eles são desviados pelos caminhos do mundo e acabam ocupando o seu tempo, 99%, com as coisas do mundo. E apenas um pouquinho do tempo desses crentes é dedicado a Deus. Mas deveria ser o contrário. Quem conhece o Senhor deveria dedicar muito mais tempo ao Senhor para entrar na intimidade dele, em oração, em conhecimento de Deus, em amor, em louvores, deixar Deus examinar sua Bíblia, sua vida, conhecer a Bíblia. Você deveria querer, desejar com muita sede espiritual mais e mais de Deus. E por que não faz isso? Eu creio que foi exatamente por aí que o mal veio para Moabe. O Moabe já nasceu de uma forma um pouco estranha. O Ló, pai do Moabe, foi uma pessoa... Maria vai com as outras. Ele era sobrinho de Abraão, escolheu seguir a Abraão, resolveu obedecer a Abraão, teve Abraão como líder, mas em algum momento o coração dele falou mais alto. Veja você como a coisa começa desde o Ló, porque passou para o Moabe, depois para os moabitas, os descendentes de Moabe. O Ló era sobrinho de Abraão, mas ele amou as coisas do mundo e começou a ter o rebanho dele próprio e começou a competir com o Abraão, o seu tio, no rebanho dele. E pastores começaram a se desentender, a brigar, disputa por pastos melhores e assim por diante. Em consequência, o Abraão entendeu a situação e disse: meu sobrinho Ló, você já está muito grande, muito rico, importante, e os nossos rebanhos já são muito grandes e não dá. A terra não dá para sustentar a todos nós. Então, é bom que nos separemos. Você pode escolher para onde ir e então eu peço que você escolha. Vai para a direita ou para a esquerda, o que você quiser escolher, eu vou para o outro lado. Mas não dá mais para nós ficarmos juntos. Interessante. Paulo e Barnabé se separaram para que a obra de Deus pudesse ter mais desenvoltura com ambos. O Abraão se separou do Ló. Há muitas situações em que nós precisamos nos separar de alguns irmãos. Eu já passei por isso, é doloroso, uma pessoa muito querida, mas Deus diz que tem que se afastar dessa pessoa. Não dá para andar junto. E eu não me arrependi de ter obedecido o Senhor. Na hora doeu muito me afastar de pessoas muito queridas, mas eu tive que fazer isso e foi para o meu bem. O Abraão teve que se separar do Ló. O Ló
era o tipo do crente que amava o mundo também. E quando ele foi escolher, claro, ele escolheu a melhor parte, olhou para as campinas regadas de Sodoma e Gomorra e preferiu ir para lá. O Abraão foi para o outro lado. E na continuidade da história, nós vemos que o Ló, ele nem tanto, mas a mulher dele gostou demais do ambiente de Sodoma e de Gomorra e o coração dela ficou ali naquele lugar. Eles tiveram 2 filhas que também aparentemente gostaram muito das coisas dali de Sodoma e Gomorra, e então Deus resolveu destruir aquelas cidades e por uma intercessão de Abraão tirou o seu sobrinho Ló de lá. Mas a mulher olhou para trás e ela não conseguiria não olhar para trás. O coração dela estava em Sodoma. Ela era de um coração de Sodoma. Ela não podia negar a natureza e no meio do caminho não teve jeito. Ela olhou para trás e aí diz a Bíblia que morreu, virou uma estátua de sal. O Ló, muito triste e apavorado com provavelmente erupção de vulcão ou o que aconteceu ali, não há uma declaração exata do que aconteceu, mas choveu fogo e enxofre e destruiu e afundou aquelas cidades. Pode ter sido um meteoro, pode ter sido uma descarga vinda do céu ou um vulcão ali, qualquer coisa desse tipo. O fato é que Sodoma e Gomorra foram destruídas e afundadas ali no fundo do Mar Morto e o Ló, apavorado, fugiu para as montanhas com suas 2 filhas, mas não tendo direção. Ele poderia ter procurado Abraão, mas ele não foi. O Ló estava já com o coração meio mundanizado. A solução para ele seria tão óbvia. Se ele foi para Sodoma e não deu certo, ele ia procurar o tio, que seria o líder espiritual dele. Mas ele não foi. Preferiu viver uma vida sozinho, não tinha marido para as mulheres, então as filhas dele, né? As mulheres filhas dele o procuraram, embebedaram, tiveram filhos com ele, com o próprio Ló. O Ló, então, é o pai dos netos dele, porque ele teve aqueles filhos com as 2 filhas. Incesto, isso é chamado uma relação estranha, mas enfim, os 2 filhos de o Amon e Moabe eram filhos do Ló com suas 2 filhas e aí cresceram e se tornaram um povo forte com a riqueza do pai Ló. Eles possuíram as suas terras ali e tiveram a bênção de Deus por causa do Abraão. E se fortaleceram, e se multiplicaram, e se tornaram povos fortes, os moabitas e os amonitas. Mas nunca em Deus. Eles acabaram sendo enganados por outros deuses, Camos, Quemos e Astarote. Esses demônios que se faziam passar por deuses enganaram os amonitas e os moabitas e eles se afastaram de Deus. Bom, o Moabe teve oportunidades boas, por exemplo, quando Balaão esteve com eles, o Balaque, rei de Moabe, não quis a verdade, não quis o conselho de Deus, mas preferiu amaldiçoar ou tentar amaldiçoar o povo de Deus. Por fim, ele conseguiu fazer um estrago mediante a insinuação ao pecado, jogou as mulheres lá no meio de Israel para seduzir os homens de Israel. Aí Deus matou muitos israelitas, foi a vingança de Moabe. Mas isso não agradou a Deus, que resolveu então castigar, não logo por causa da bênção de Abraão. Deu ainda muitas oportunidades, mas em todas as oportunidades que Deus deu a Moabe, o Moabe não aproveitou. Então em Jeremias, no capítulo 48, o Senhor diz: Moabe vai ser destruído e maldito aquele que não pegar a espada e matar os moabitas. Por fim, os moabitas foram dizimados e extintos como povo.
Mas o Senhor explica, o Moabe esteve despreocupado desde a sua mocidade e tem repousado sobre as fezes do seu vinho e não foi mudado de vasilha em vasilha. Ou seja, se deixou acomodar no mundo, mas isso é atitude desde o Ló, o pai deles. Acomodação com o mundo é a situação de muitos crentes de nossos dias, pelo que serão rejeitados pelo Senhor. E o Senhor então diz, está prestes a vir a perdição de Moabe. Eu decidi, está eliminado o poder de Moabe. Então, podeis embriagá-lo, porque contra o Senhor se engrandeceu. E isso por causa da soberba de Moabe, que é extremamente soberbo. E a sua arrogância, o seu orgulho, isso subiu ao coração de Deus. E por causa disso, o Senhor diz, estou lendo Jeremias 48, eu farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, todos aqueles que queimam incenso aos seus deuses. Ou seja, a população toda, e o Moabe se tornou motivo de escárnio e zombaria para os que estão ao seu redor, porque se engrandeceu contra Deus. Ai de ti, Moabe, pereceu o povo de Quemos. Bom, essa profecia foi cumprida. Moabe está extinto. Aquele povo não tem continuidade, herança cultural, religiosa, espiritual, nada disso, porque se ensoberbeceu. A bênção de Deus não serviu para eles se voltarem para Deus, mas pelo contrário, eles se fortaleceram e acabaram adotando demônios e se voltando contra Deus. Veja que essa é a situação que acontece na vida de muito crente quando Deus abençoa. Um emprego, um trabalho, uma situação boa, a pessoa melhora de vida e acaba se afastando do Senhor e amando o mundo. Então vai ter o mesmo fim de Moabe. Meu irmão, você está descansando nas fezes do vinho? Ou seja, você está se acomodando com o mundo. Cuidado, se você estiver se acomodando com o mundo, Deus ainda pode incomodar você para tentar recuperar. Mas se você continuar amando o mundo, o seu fim é ser vomitado da boca do Senhor. Deus está já no finzinho da nossa era e Ele está alertando com os últimos alertas. Depois não vai ter jeito. Para crente moabita, crente assim, acomodado com o mundo, que dorme nas fezes do vinho, isso é crente acomodado com o mundo, crente moabita, e Deus vai vomitar da sua boca crente moabita. Você tem sido um crente moabita, meu irmão? Você tem sido, minha irmã? O Web